Robert Capa é um dos fotógrafos mais conhecidos do mundo e também pode-se dizer que um dos mais polêmicos. Até mesmo a veracidade das suas fotos é questionada. Afinal, Robert Capa é mesmo uma fraude na fotografia? No vídeo de hoje vamos falar sobre quem foi Robert Capa, as polêmicas e como que ele ficou famoso sendo a referência que ele é hoje. E aí, beleza? Eu sou o Bruno e hoje vamos falar sobre Robert Capa. Antes de qualquer coisa, me ajuda aí, dá aquele like maroto, se inscreve no canal aí também, que dessa forma você me ajuda muito e me incentiva a postar mais conteúdos como esse pra você. A fim de aprender a editar fotos, eu vou deixar aqui na descrição um link para um curso especial de edição de fotos totalmente voltado para fotógrafos, hein? São 16 horas de conteúdo em mais de 40 videoaulas, tanto de Lightroom quanto Photoshop, né? Que vão te ensinar desde como abrir uma foto até fazer tratamento de pele profissional. Tá esperando o quê? Bora clicar nesse link aqui, ó, para garantir o seu curso de edição de imagens para fotógrafos. Quem foi Robert Capa? Robert Capa, na verdade, começou como um pseudônimo usado por dois fotógrafos. Mas para entender melhor, vamos começar lá pelo início, hein? Em 1913, em Budapeste, na Hungria, numa família judia, nasceu Endre Friedman. Cresceu em Berlim, se tornou fotógrafo em 1931, só que em 1932 a sua família mudou para Viena para fugir dos nazistas. De Viena ele foi para Paris, só que ele já estava trabalhando como fotógrafo profissional, né? Só que não ganhava tão bem assim lá em Paris, né? Por ele ser um estrangeiro desconhecido. Eis que em 1935 ele conheceu Gerda Taro. Ela virou sua assistente e em troca ele ensinava fotografia para ela. Daí nesse meio tempo eles começaram a namorar, daí ela já estava sabendo tirar umas fotos bacanas, né? Daí ela teve a ideia de criar um personagem, Robert Capa. Mas por que isso? Então, né, o Endre e a Gerda, eles eram judeus, então o trabalho deles, né, na fotografia não era valorizado. Nisso, o que eles passaram a fazer? Eles estavam vendendo as fotos deles mesmos, né, como se fosse de um fotógrafo americano famoso e inacessível, o Robert Capa. E o que acontecia? Dessa forma, né, eles vendiam fotos deles mesmos, se passando pelo Robert Capa, só que 3 vezes mais caro. Por quê? Porque o Robert Capa era um fotógrafo americano. Essa malandragenzinha deles aí durou um tempo tudo ali, só que eles foram descobertos. Só que no final das contas, não prejudicou não. Até porque o nome Robert Capa já tinha ganhado uma certa notoriedade ali, né, na região. Então numa dessa, né, o Endre Friedman assume de vez o nome Robert Capa. Em 1936, o casal, né, junto com outro fotógrafo amigo deles, o David Seymour, foram cobrir a Guerra Civil Espanhola. E onde, em 1937, né, a namorada do Robert Capa, né, a Gerda, morreu atropelada por um tanque de guerra. Essa história é bem triste, não tem como falar do Robert Capa sem passar pela história da Gerda Taro. Mas para esse vídeo aqui, ó, não ficar muito longo, eu vou fazer um outro vídeo só sobre a Gerda Taro, que vale muito a pena conferir, hein? Mesmo ela tendo morrido tão jovem, né, ela teve uma contribuição gigante para a história da fotografia. Mas agora vamos focar na carreira do Endre Friedman, né, que agora nessa época já estava conhecido como Robert Capa. Como eu disse, né, o Robert Capa já era um nome conhecido na fotografia, só que foi na Guerra Civil Espanhola que ele ficou famoso e ganhou destaque entre outros fotógrafos da época. Tudo isso porque ele e a namorada ali, a Gerda, eles eram muito corajosos, os dois gostavam de acompanhar as coisas bem de perto. Tanto é que é dele, né, a célebre frase no mundo da fotografia: se as suas fotos não estão boas o suficiente, você não chegou perto o suficiente. Ele tinha essa característica, né, de tirar fotos bem ali no meio do campo de batalha, quase como se fosse um soldado ali. Chegando bem perto, ele conseguiu algumas fotos que os consagrou de tal forma, né, como essa daqui, ó, do soldado caído, uma das mais famosas. Mas é aí que começaram os grandes questionamentos sobre Robert Capa ser uma fraude. Ainda hoje, paira no ar a dúvida se esse soldado de fato foi atingido e o Robert Capa pegou a foto bem na hora ali, ou se foi encenação. Essa foto em si, né, independente se é real ou se foi encenação, ainda gera um grande questionamento, né, se foi o Endre ou se foi a Gerda que tirou. Até porque, nessa época, né, os dois ainda usavam o pseudônimo Robert Capa. Então pode ser que essa foto até seja da Gerda, mas no final das contas, né, como o Endre tinha assumido de fato, né, o nome Robert Capa, acabou levando o crédito sozinho pela foto.
Não se sabe realmente se a foto é dela, se a foto é dele, mas a foto está acreditada como Robert Capa. Nesse meio tempo, né, ele também chegou a cobrir uma outra guerra, né, que seria a Segunda Guerra Sino-Japonesa, mas não vem tanto ao caso aqui agora. Mas calma que as polêmicas não acabam por aí, hein? Daí em 1944, quando ele tinha 30 anos, ele foi para a Segunda Guerra Mundial como repórter fotográfico junto com soldados americanos. Mesmo ele não sendo americano, né, o exército deixou ele ir por causa da fama, né, de que ele tinha de estar na linha de frente fazendo foto ali das batalhas. Então ele chegou na guerra no comecinho de junho ali, só que foi no dia 6 de junho de 1944, o tão famoso dia D, que começa outra polêmica envolvendo Robert Capa. O cara estava na guerra, no dia mais importante da história, e ele só fez 11 fotos. Robert Capa, que era o cara das fotos de guerra, só tirou 11 fotos? Como assim? Segundo ele, né, e o editor-chefe do jornal para que ele trabalhava, né, ele tinha mandado mais de 100 fotos. Só que o assistente do laboratório de revelação, ele expôs os negativos ali num calor acima do permitido e derreteu todos os outros negativos, dando só para salvar essas 11 fotos que a gente tem conhecimento hoje. Essa história tá bem estranha, né? Tanto é que já fizeram vários estudos e testes sobre isso, inclusive chegaram na conclusão que seria impossível os negativos terem derretidos a tal ponto que não conseguisse salvar as fotos. Mas daí entra a questão do material, que o negativo da época era feito e coisa e tal, mas o fato é, essa foi a história oficial. Mas cá entre nós, será que Robert Capa deu um miguezão mesmo ou de fato isso aconteceu? Outra teoria que ronda por aí é que como ele tinha pressa para enviar os filmes para serem revelados, né? Lembrando que ele estava lá na guerra como repórter fotográfico, ou seja, era importante que a notícia chegasse logo. Então nisso ele juntou os filmes às pressas para enviar para o laboratório e acabou mandando o filme em branco, junto com aquelas 11 fotos que tinha feito mesmo. Ó, nunca vamos saber o que de fato aconteceu, mas dessas fotos que se salvou, todas elas ficaram bem ruins, tremidas e sem foco. Por conta desse incidente, ele acabou sendo conhecido por fotos sem foco. Porém, nem isso tirou o mérito do seu trabalho, até porque essas poucas fotos acabaram o consagrando ainda mais, já que foram os únicos registros feitos nessa passagem da história. Só que o Andrew Friedman, né, agora Robert Capa, ele era muito ligeiro. O cara ainda soube tirar proveito dessa situação, tanto é que em 1947 ele lançou um livro com o nome Ligeiramente Fora de Foco, que fez muito sucesso na época. Não falava só de fotografia, mas das passagens dele, né, da vida dele cobrindo guerra. Ó, nesse mesmo ano, né, em 1947, ele e outros fotógrafos, né, dentre eles o Bresson, né, como eu já falei no vídeo dele, eles fundaram a agência Magnum. Eu vou fazer um outro vídeo falando, né, do que foi essa agência Magnum e qual foi a importância dela para a história da fotografia. Ó, voltando ao Capa, ó, depois da Segunda Guerra, né, o cara se consagrou de fato como fotógrafo de guerra. Até porque agora já foram 3 guerras que ele fotografou e saiu vivo. E no meio de todas essas polêmicas que envolvem o nome dele, né, uma coisa a gente não pode negar, o cara é realmente corajoso e tanto é que foi isso que fez dele um dos maiores fotógrafos de guerra da história. O cara já era o maior fotógrafo de guerra do mundo naquela época, só que ele não se aquietava, tanto é que em 1948 ele foi cobrir uma outra guerra, né, dessa vez a Guerra Árabe-Israelense. Voltou vivo mais uma vez, né, só que sabe aquele ditado, quem procura muito acha? Pois é, em 1954, ele já estava com 40 anos, né? Ele foi cobrir a Quinta Guerra. Essa guerra era a primeira guerra da Indochina. Lembra da frase que ele usava, né? Se as suas fotos não estão boas o suficiente, você não chegou perto o suficiente? Ironicamente, ele acabou morrendo porque, de fato, ele chegou perto demais e acabou pisando numa mina terrestre. Há quem diga que ele foi achado, né, sem pernas, só que segurando a sua câmera com as mãos. Chega até a ser romântico, né, se não fosse trágico. As polêmicas envolvendo o Robert Capa ainda não terminaram, hein? Mesmo mais de 60 anos depois da sua morte, né, a veracidade da sua foto do soldado caído ainda é contestada no mundo todo. E como se não bastasse, né, saca só, em 2014, o escritor ali, Alan Douglas Coleman, começou a tentar encaixar os fatos, né, ocorridos no dia D da Segunda Guerra Mundial.
E baseado em vários registros históricos, né, ele começou a questionar sobre as fotografias feitas por Capa naquele dia. O Coleman sustenta a hipótese de que o Capa não foi tão corajoso assim, como ele mesmo retratou, e justifica que o motivo de ter apenas 11 fotos do dia D foi porque o Robert teria tido um ataque de pânico ali no dia, né, e não conseguiu ficar mais de 30 minutos no campo de batalha, e que os horários que ele diz ter feito as fotos não batem com os registros históricos da batalha ali que estava rolando naquele dia. Ainda segundo Coleman, ele afirma que de fato o Robert Capa mandou mais de 100 fotos para revelar, só que tirando aquelas 11 fotos do dia D, né, o restante eram só fotos dos soldados se preparando no dia anterior, e que por não serem interessantes, né, nunca vieram a público, mas que esses negativos estão guardados no Centro Internacional de Fotografia, né, o ICP, em Nova York. Já o pessoal do ICP nega, né, e diz que nunca teve acesso a esses negativos que o Coleman está citando. Ó, independente de qualquer coisa, o Robert Capa mostrou que era muito corajoso, até porque o cara cobriu 5 guerras. Se ele ficava na linha de frente ou se ele ficava escondido, nunca saberemos. Só que cá entre nós, ó, entre ficar em segurança aqui em casa, né, ou ir para uma guerra para fazer foto, eu, Bruno, prefiro 1000 vezes ficar aqui em casa tirando foto de flor, de pet, de produto, qualquer coisa para eu não me arriscar a levar um tiro numa guerra. Oh, mas nem só de guerra, né, o nosso amigo Capa fazia foto não, hein? Entre uma guerra e outra, né, ele fazia foto por aí, tanto é que ele chegou a fotografar Pablo Picasso. Porém, né, como não são fotos tão famosas assim por não ter aquele apelo de acontecimento histórico, né, e nem nenhuma técnica que ele inventou, então essas fotos acabou que ficou meio em segundo plano ali e nem são tão divulgadas. Embora tivesse muita polêmica na carreira dele, né, convenhamos que ele sabia assim fazer foto boa, vai. Por fim, né, o que a gente pode tirar de lição, né, sobre a vida e a obra de Robert Capa é a sua coragem em chegar tão perto da história para registrar os fatos. Até que ponto a sua vida vale o esforço? Robert Capa viveu e morreu fazendo o que mais amava, que era fotografar. Mas o que você acha dessa história? Será que o Capa era um malandrão mesmo? Ou será que era tudo intriga da oposição? Comenta aqui o que você acha, né, dessa história toda e até se tem algum fato ali que eu não cheguei a mencionar nesse vídeo. Se você ficou até aqui, né, deixa aquele like maroto e não se esqueça de se inscrever no meu canal também, vai?